Olá, olá! Vamos para mais um vídeo desse canal, onde eu vou te explicar como escrever anúncios. Seja você um prestador de serviço, um infoprodutor, um negócio local, enfim, seja lá por que for, anúncios no âmbito geral. Beleza? Tem diversas nuances que são necessárias se atentar na hora de escrever, de anunciar alguma coisa por aí. E são essas nuances e mais alguns exemplos que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Por exemplo, se passa por essa, vamos dizer assim, essa cronologia de raciocínio quando vai se escrever algum anúncio. Mas isso também serve para qualquer outro tipo de peça, basicamente. Quando eu vou escrever um e-mail, quando eu vou escrever uma página, eu tenho que pensar, seja em oferta, nível de consciência, produto, público, enfim. Beleza? E eu vou passar por todos esses itens devagar, com uma certa calma, explicando um pouco mais a fundo como que você pode pensar nisso até chegar no final, lá na ponta, que é de fato o seu anúncio. Belezura? Vamos nessa. Trouxe alguns bons exemplos aí, que eu também testei nos últimos dias em algumas campanhas que eu botei para rodar, para prestação de serviço, e tem funcionado muito bem. Eu trouxe esses anúncios aqui como exemplo nesse vídeo, tá bom? Vamos lá para o primeiro ponto aqui. Vou deixar aberto para dar uma guiada melhor. Número 1, oferta e cenário. Quando eu vou escrever qualquer coisa, nesse momento aqui um anúncio, eu tenho que saber aonde eu estou e para onde eu vou, justamente como eu coloquei aqui. Ou seja, onde eu estou, qual o cenário, qual é o momento. Eu sou um prestador de serviço? Eu sou um negócio local? Eu sou um infoprodutor? Por exemplo, eu sou um infoprodutor. Em qual momento que eu me encontro? Esse anúncio ele serve para quê? Ele é um anúncio de captação, ele é um anúncio de lembrete de alguma coisa, ele é um... Entende? Qual que é o cenário, qual que é o contexto para que eu pense depois na minha mensagem. Eu gosto sempre de trazer o exemplo do pão, bem básico. E basicamente, quando eu penso em escrever alguma coisa, em comunicar qualquer coisa, eu tenho um momento em que eu me encontro, o objetivo e a mensagem. Por exemplo, eu estou na padaria, estou lá na padoca, quero comprar um pão. O meu momento, eu estou dentro da padaria e eu quero comprar um pão. O meu objetivo, eu quero pedir pão pro cara lá, pro padeiro. A minha mensagem, fulano, me vê tantos pães. Grosseiramente, é esse o raciocínio quando eu vou escrever qualquer tipo de peça. Só que, claro, de acordo com o momento, tem algumas nuances ali, tem alguns pontos que são melhores de se falar para que ressoe melhor na pessoa que está ali do outro lado me escutando, entende? Enfim, mas é basicamente isso, grosseiramente é isso. Eu vou pensar no momento que eu me encontro, no ambiente, no entorno, no âmbito geral, o meu objetivo com aquela mensagem e na mensagem em si, que eu vou elaborar conforme esse contexto e esse objetivo anterior, tá bom? E para onde eu vou? Justamente esse é o lance da mensagem do objetivo em si. O que eu quero, afinal, falando aí, me comunicando com as pessoas. Depois que eu pensei nisso, eu vou para um ponto que são chamados níveis de consciência. Eu gosto de brincar que é aonde a sua audiência anda com a cabeça. Quando eu estou pensando e refrisando aqui para caso alguém que esteja assistindo esse vídeo, seja lá você ou outra pessoa, que não saiba muito o que é níveis de consciência, tem aqui no canal um vídeo específico só de níveis de consciência, explicando detalhadamente cada pontinho deles. Convido você a assistir, procurar ali nas playlists, ali nos vídeos que foram adicionados aqui. Enfim, níveis de consciência grosseiramente aqui explicando, para quem não sabe, eu tenho aqueles, quando você vai procurar sobre marketing e tal, se depara muito com funis, fotos de triângulos virados de cabeça para baixo e tal. E quando eu penso em níveis de consciência, relembrando essa ideia do funil, eu tenho lá o triângulozinho, aqui em cima a base é mais larga, embaixo eu tenho uma ponta. Ou seja, uma pessoa, quando eu estou captando alguém, quando eu estou fazendo uma captação de possíveis clientes e tal, essa pessoa ela entra no funil e ela vai indo até a ponta. Quando ela chega na ponta, é onde ela está mais propensa a receber uma oferta. A parte da ponta é a parte da oferta. E aqui em cima eu tenho uma inconsciência maior. E conforme a pessoa ela se localiza em diferentes níveis desse daqui, a minha mensagem é diferente. Porque a pessoa que ela está aqui, ela é muito mais inconsciente do que a pessoa que está aqui. Aqui, para me comunicar com ela, basicamente eu tenho que mostrar minha oferta. Aqui em cima,
eu já tenho que conscientizar ela de um problema que talvez ela nem saiba que ela tenha, ou da solução que ela está procurando para o problema dela, enfim, para que ela comece a caminhar mais e mais e mais até o momento da oferta. Que ela já saiba do problema, que ela já conheça produtos, que ela já conheça a solução, enfim. E aí ela está mais propensa a receber essa oferta, beleza? Então eu tenho que saber aonde de fato que a minha audiência está com a cabeça quando eu vou pensar em escrever alguma coisa. Porque às vezes eu quero pensar em vender diretamente, pô, eu quero comunicar com alguém que está querendo comprar o meu serviço, está querendo comprar o meu produto, eu vou anunciar para esse tipo de público. Só que aí eu falo uma coisa que não é congruente. Aí eu falo com uma pessoa que está muito mais inconsciente, ou o contrário, entende? Enfim, então é basicamente isso. Se dividem em diversos níveis de consciência. Se vai olhar com mais calma, com mais detalhes, lá eu tenho a escala de Schwartz. Basicamente foi o cara que desenvolveu isso daí, grosso modo, que ficou bem famoso em diversos livros, e onde ele divide essa escala em 5, onde eu tenho a pessoa mais inconsciente, e não é praticamente um inconsciente total, que ele mal sabe o nome dele, entende? Depois eu tenho a pessoa que ela é consciente do problema, depois eu tenho a pessoa que ela é consciente da solução, depois eu tenho a pessoa que ela é consciente do produto e a pessoa que ela é consciente da oferta em si. Passa por esses 5 níveis de consciência. Só que quando eu vou tratar desses níveis, são muitos detalhes e tal, eu tenho bem claro na minha cabeça, beleza, porque eu já li isso, reli 300 mil vezes, e livros que abordam sobre isso, tá, tudo bem. Mas no âmbito geral, eu prefiro pensar até com, vamos dizer assim, de uma forma um pouco mais genérica, um pouco mais aberta, sem tantos detalhes. Que é como uma pessoa que eu gosto muito também de absorver os conteúdos, o Leandro Ladeira, ele pensa quando ele trata sobre perpétuos. Produtos estão sempre vendendo e vendendo e vendendo, e no contexto geral de nível de consciência. Ele divide em 3, ao invés de 5, que são os níveis de. Aqui, deixa eu completar. Quando eu tenho a pessoa mais lá em cima, eu tenho uma pessoa com nível de consciência, de certo modo, classificado como oportunidade. Depois, eu tenho um nível no meio desse funil, eu tenho a pessoa consciente. E na ponta, aqui embaixo, eu tenho uma pessoa consciente da oferta. Eita. Um nível de consciência de oferta e urgência. Basicamente, ele divide em 3. Fica mais fácil, entende? De conseguir raciocinar a respeito disso. Principalmente para alguém que nunca ouviu falar, de repente, nível de consciência, vai olhar lá, tem um monte de nuances, consciente do produto, do problema, do não sei o que, não. Pensa só nesses 3, já fica muito mais claro, fica muito mais fácil de se localizar no que eu tenho que falar. Tá bom? Isso vale para qualquer coisa, uma criação de anúncio, para um e-mail, para produção de conteúdo, para tudo. Nível de consciência é super importante de se saber, justamente para adaptar, adequar a mensagem conforme o objetivo. E, grosseiramente, quando eu estou pensando em oportunidade, já dando uma pincelada, depois eu vou trabalhar isso melhor ali na parte do exemplo, mas quando eu estou trabalhando com oportunidade, eu vou mostrar o tema para a pessoa de uma forma um pouco mais genérica, um pouco mais ampla. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com nutrição, eu sou nutricionista e eu quero vender os meus serviços, quero vender minha consulta ali, minha consultoria. Beleza. Eu vou tratar com essa pessoa que ela não sabe de nada, que ela é totalmente inconsciente. Eu vou dizer, não é normal que você se sinta, como é que eu posso dizer? Você sinta um certo desgosto ao se olhar no espelho por causa do seu peso. Não é normal que você viva aumentando as numerações das suas roupas. Não é normal que você se sinta cansada ao subir as escadas. Entende? Não necessariamente eu preciso ter esse não é normal sempre em tudo, mas trazendo de modo genérico para conseguir entender que eu estou abraçando esse tema de uma forma muito mais genérica, sem tocar diretamente no problema. A pessoa, ela ainda não sabe que ela tem um problema, ela não sabe uma solução, ela não sabe do produto, ela é totalmente inconsciente. Então tem que chegar de uma forma mais genérica. Você não deveria se sentir cansada ao subir as escadas, entende? Você não deveria sentir dificuldades em amarrar o seu, em se abaixar para amarrar o seu cadarço. E a pessoa, tá, mas por quê? Por que isso? Aí ela vai chegar, ela vai clicar no conteúdo, ela vai clicar no anúncio, e aí vem uma explicação que complementa a consciência dela. Aí eu explico para ela. Se você tem dificuldades em se abaixar para amarrar seu cadarço, gera um certo desconforto, ou tem subido a escada com cansaço, barará, barirei, ofegante, provavelmente você deve estar com sobrepeso, você não deve estar cuidando da sua alimentação.
Então, para isso, você tem que fazer tal coisa, e eu começo a trazer a consciência para essa pessoa, beleza? E mais uma vez, o relógio desperta quando eu estou gravando o vídeo, ele sempre adivinha, e até hoje eu não aprendi ainda a desativar isso. É incrível. Toda hora que eu vou gravar, o relógio apita. É sempre na transição de hora. Enfim. Mas. E depois, eu tenho a pessoa que ela já é consciente. Ela já sabe, se eu vou olhar lá os níveis mais detalhados, mas ela já sabe que ela tem um problema. Ela provavelmente já pesquisou um pouco sobre a solução e tal. Então ela está querendo saber de fato como que ela consegue solucionar isso da melhor forma possível. Então ela já está sendo um pouco mais específica nas buscas dela. Então ela já está, para conversar com essa pessoa, já é melhor eu mostrar a solução, como que ela resolve isso, como que ela resolve aquilo. Aí eu já mudo, ao invés de falar que não é legal, não se sentir bem, não é normal, ao subir umas escadas, se sentir ofegante, enfim, aí eu já vou dizer para ela como você pode se sentir melhor ao subir as escadas, como se sentir melhor ao olhar no espelho com as suas roupas, como ao invés de aumentar a numeração, você diminuir a numeração das suas roupas com o passar do tempo, entende? E é basicamente isso. A pessoa ela já está procurando solucionar um pepino que ela tem, mudar a situação dela. Ela já é mais consciente de fato. E aí depois, a pessoa que ela já está no momento da oferta, no momento da urgência, aí eu já estou pensando já especificamente alguém que vai resolver aquilo ou alguma coisa, algum produto, algum serviço, enfim. Aí eu já estou procurando lá consultoria já no nutricionista. Aí quando eu for fazer um anúncio, eu já vou botar lá no anúncio, em vez de não é normal, não sei o que não. Aí eu já vou botar consultoria com barará, para perda de peso, consultoria para barará, tal, serviço para barará, beriri, entende? Basicamente isso, eu já vou muito mais objetivo. Já estou conversando diretamente com a pessoa que ela está querendo aquilo que eu estou ofertando. Beleza? Vamos para o próximo ponto, tendo passado pelos níveis de consciência e pelo cenário em si. Agora, eu já entendi. Eu já tenho meu produto, eu vou fazer um anúncio. E eu preciso, além de ter o cenário bem claro na minha cabeça, o meu objetivo da mensagem, o nível de consciência que as pessoas se encontram. Se eu estou querendo trazer uma consciência para elas, se eu já estou querendo ofertar diretamente para criar esse anúncio. Aí eu tenho que saber, de fato, o que eu estou entregando. E quando eu estou falando qual que é a minha entrega, eu estou tocando, tangendo nos pontos de oferta. O que a pessoa recebe conforme ela me paga. É basicamente isso, a oferta grosseiramente falando. Então eu tenho que ter clareza do que eu entrego. Eu tenho que ter esses pontos muito claros. Quais que são os principais nuances do meu produto, se ela recebe algum tipo de bônus, qual que é o período da entrega, se ela tem algum tipo de garantia ou não. E nesse ponto eu começo também a entrar no que a galera busca muito no mercado, que é o tal da PUV, proposta única de valor. O que você oferta que os seus concorrentes não ofertam? Qual que é o seu diferencial de mercado? Em outras palavras. E depois eu tenho que pensar claramente em quem que é o meu público. Eu tenho que conhecer esse tipo de pessoa. E quando eu estou falando em público, principalmente os pontos que mais se olham são dores e desejos. E por que eu olho para isso? Quando eu estou pensando em vender alguma coisa, é muito normal e mais indicado até por pessoas muito mais experientes do que eu, no âmbito geral, de quando eu for criar um produto, eu não penso primeiro no produto, e sim eu busco por problemas. E aí depois eu busco um produto para solucionar aquele problema. Achar, encontrar um problema vem antes de encontrar e buscar por um produto. Porque para cada produto eu tenho uma penca de problemas que ele soluciona. Entende? Então, basicamente, eu tenho que pensar nas dores que aquele público está desejando resolver e no que ele deseja alcançar. Quais são as ambições, o que ele almeja, enfim. Eu tenho que ter isso bem claro. Essa questão de traços, você tem que saber que é um público com tal idade, com isso, aquilo, tá, é legal saber. Mas, de certo modo, não é tão relevante, acredito eu, que entrar em muitíssimos detalhes. Depende o ponto, a profundidade que está se dando para a campanha, um tipo de trabalho, de repente é interessante, mas no âmbito geral, sabendo a fundo dores e desejos do público, já consegue tangibilizar bastante ele no âmbito geral.
porque dores e desejos vão ser pertinentes, vão estar presentes independente da idade, independente do sexo, independente, entende? Então, quando eu toco nisso, eu acabo conversando com as pessoas em diferentes faixas etárias e, enfim, certo? Então, tem que ter muito claro essa minha entrega. É totalmente primordial. Quando eu pego algum projeto, quando eu converso com alguém, quando eu vou prestar algum tipo de serviço, a primeira coisa é sentar e entender o produto. Até porque se eu não entendo o produto, se eu não tenho clareza da minha oferta, eu passo reto por diversos pontos que eu poderia estar jogando na cara do anúncio, vamos dizer assim. Eu poderia estar abrindo para o público. Muitas vezes eu não valorizo tanto por causa que eu não conheço, de fato, o produto. Então, ter clareza do produto é um dos pontos mais importantes na hora de escrever alguma coisa. Ter clareza da oferta, de verdade, o que, que a pessoa recebe do outro lado. E aí, um bom copywriter, uma pessoa que escreve, que pensa nessas campanhas, vai saber, de acordo com o público, quais os melhores pontos de estar se jogando luz em cima, vamos dizer, trazendo, puxando para os holofotes. Entende? E a melhor maneira de mostrar isso também. Feito? E agora, por último, tendo dito isso, mais uma vez aqui refrisando, é legal. É legal não, é indicado passar por essa cronologia, vamos dizer assim, para se pensar nos anúncios. Como eu disse, muitas peças você vai passar por isso, vai escrever um e-mail, vai escrever uma página, passa por esse raciocínio também. E nos anúncios, fato também, vai se deparar com isso. Eu penso primeiro na minha oferta, o que, que eu estou entregando, qual que é o cenário, o meu momento, se eu estou no lançamento, se eu estou no perpétuo, se é uma captação, se é um lembrete, se é uma prestação de serviço, seja lá o que for, para onde eu vou, o que, que eu estou buscando com essa mensagem, o que, que eu quero, afinal, ter clareza disso, para que a minha mensagem não fique toda embaralhada, que no final das contas, provavelmente eu posso conversar com uma pessoa que não tem nada a ver com o que, com o que eu estou entregando, entende? Só atrair gente desqualificada. Tem que ter clareza diante desse cenário. Depois do nível de consciência, onde que essa pessoa se encontra, estou querendo ofertar para ela de fato, já direto, eu estou querendo trazer mais consciência, eu estou querendo conversar com uma pessoa que ela não sabe de nada e trazer uma consciência devagarinho, ou conscientizar um pouquinho mais uma pessoa que já sabe mais ou menos, que já está ali meio termo, morna, vamos dizer assim, tá bom? Depois disso, ter a clareza total do produto, o que é entregue, a parte da oferta em si também, e o público, que é de fato para quem que eu estou anunciando, conhecer as nuances desse público, o que ele está buscando, quais são os desejos, quais são as dores, principalmente. Tem várias outras nuances, mas grosseiramente as principais pode-se dizer que são essas, para se comunicar qualquer coisa, tá bom? E agora vamos para os exemplos. Eu peguei aqui a mim mesmo, como nicho. Eu busquei o marketing digital, mais especificamente o copyright. Há alguns dias, eu, como disse, peguei um caso meu, e há alguns dias eu fiz essas campanhas, há pouquíssimos dias. No momento que eu estava gravando esse vídeo, vou pro segundo dia, e já em menos de 10 horas, com um orçamento bem baixo, já tinham 3 pessoas qualificadas me chamando, querendo serviço, querendo conversar a respeito, já caindo na outra ponta, que é a ponta das vendas. E lembrando que um anúncio ele não é responsável por vender, o anúncio é responsável por chamar a pessoa para algum ponto, seja por WhatsApp, por Instagram, por uma página de vendas, por e-mail, enfim, o anúncio ele é responsável por atrair a pessoa, levar de um ponto até o outro. Muita gente acha que o anúncio tem que vender, não, o anúncio ele leva de um ponto até o outro. E eu peguei como exemplo nicho de marketing digital. E aí, se eu vou pensar no meu produto, ó, eu vou abrir aqui esses pontos. Eu já ia explicar direto os anúncios, eu trouxe exemplos de 3 anúncios que eu fiz, mas já vou explicar aqui, ó, basicamente. Se eu vou preencher esse daqui, tá, oferta, o cenário. Eu estou no nicho de marketing digital. O meu produto, ele serve para, nessa campanha, eu estou ofertando serviços de anúncio, inclusive, para infoprodutores. Eu vou botar para lançamentos. Produtos. É isso. Nicho, produto. Fechou. E aí, o meu público são infoprodutores. Pessoas que fazem lançamento.
Mas já tá, tem vários tipos de lançamento para vários tipos de produtos, até negócios locais e físicos, mas o meu objetivo é com infoprodutores. Nível de consciência. Eu vou preencher tudo. Nível de consciência. Oferta. Urgência. Por quê? Porque eu já quero vender. Eu não quero criar consciência em ninguém. Eu já estou ofertando para vender. Eu já quero conversar com alguém que esteja buscando aquilo que eu estou ofertando. Então, por isso que eu coloco nível, oferta, urgência. Beleza? E esse cenário em si, não, já está aqui embutido. Eu estou trabalhando com o público de infoprodutores, nível de consciência e oferta, e estou anunciando para pessoas que buscam serviços de anúncio para lançamentos de infoprodutos. Esse é o meu produto final, a minha proposta. Tá bom? E aí, claro, eu tenho minha oferta montada, tenho ali os detalhes, é bônus, é garantia, isso, aquilo, que aí eu posso explorar no momento em que eu for falar no meu anúncio. Tá bom? E aí, com base nisso, vamos aos exemplos. Pensando no público, tá. Depois, só pegando algumas nuances, aqui, eu vou botar aqui algumas dores, por exemplo. Dores. Vou botar aqui como sendo um subitem do público, vamos dizer assim. As dores aqui, vou botar umas duas e uns dois desejos, só para ter uma ideia mais ou menos do que é a ideia disso. Dores, esse público, muito dinheiro em tráfego, pouco retorno. Os anúncios, eles são responsáveis por dizer quanto que vai custar cada lead, cada pessoa que está chegando. E uma dor dessas pessoas que fazem lançamentos, quem mexe com anúncios no geral, mas pegando o cenário de lançamento, é que só se coloca dinheiro, cada vez vai ficando mais caro para se trazer pessoas. E quem determina isso são os anúncios. Então eu tenho a dor da pessoa que ela tem colocado muito dinheiro, só que ela tem tido pouco retorno, porque os anúncios estão ruins. Então, se eu pensar num desejo, em contrapartida, desejo é anúncio de qualidade, menos ganho de tráfego. Basicamente isso. Aí se eu vou pensar aqui, eu estou olhando para baixo, que eu estou com um papelzinho aqui de quando eu estava fazendo as campanhas, aqui com algumas dores, alguns pontos aqui do público. Mas quando eu estou pensando aqui em dores, vamos botar mais umazinha aqui. Mais uma. Eu vou botar dor, desejo. Dor, eu vou botar aqui mensagem. Ok. Sem tempo. Gravar anúncio. Desejo. Sabe o que? Beleza? Acho que assim já fica um pouquinho mais claro. Aí vai pensar no teu público, de acordo com o teu produto, com o que tu está entregando, tu vai também encontrar essas dores, esses desejos para qualquer nicho, seja lá para onde for, tá bom? Seja nutrição, seja psicologia, construção civil, enfim, beleza? Aí agora passando para os anúncios em si, como que eu penso, jogo tudo isso para dentro de um anúncio. Como eu disse, todos eles tiveram resultados muito bons e têm melhorado gradativamente conforme as campanhas vêm rodando. Primeiro anúncio, fiz assim. Eu botei essa imagem bem brasileirona mesmo, bem brazuca, amadora, vamos dizer assim. E deu muito bom. Começa o anúncio dizendo, tem coisas difíceis de encaixar. Os anúncios do seu lançamento com o seu público não precisa ser uma delas. E aí tem a legenda e tal, na hora que a pessoa está vendo essa publicação, eu anunciei no Instagram, aí vai ter lá um subtítulozinho, a legenda e tal. E essa é uma das dores do público, de fazer anúncios em que trazem pessoas que não são qualificadas o suficiente para aquela mensagem. A mensagem não está sendo clara e está trazendo muita gente errada. Então eu fiz essa brincadeira, que tem coisas que são difíceis de encaixar.
de fato. Mas os anúncios, a mensagem não precisa ser uma delas. E aí eu botei como exemplo aqui uma das coisas difíceis de encaixar de fato. E aí é uma tomada com 3 pinos, na outra, quem não conhece a cena. Já gera uma baita uma semelhança e também tem um certo humor embutido nisso daqui. Enfim, acaba chamando bastante atenção, gera bastante identificação, porque provavelmente a pessoa já viu um caso desse e tal. Enfim, a mensagem está bem alinhada com o que ela está buscando, tem bastante probabilidade da pessoa clicar e acabar me chamando para conversar comigo, para entender de fato como que são esses serviços. Beleza? Um anúncio 2. Esse daqui eu brinquei com o lance, acho que é esse, que eu brinquei com o lance da criatividade. Justamente da pessoa não ter criatividade para criar os anúncios e acabar caindo no mar de cópias em que é tudo igual. E é basicamente o anúncio que ele vai diferenciar a tua mensagem no meio da concorrência. Porque se todo mundo ficar anunciando, pegando mesmas fórmulas, mesmos templates, todo mundo vai acabar ficando na média. Porque está todo mundo usando o que está todo mundo fazendo, isso naturalmente condiz com uma média. Porque se eu fizer algo melhor, eu cresço, eu subo, eu saio dessa média. Só que aí eu tenho que usar, eu tenho que ter coragem para usar a criatividade para pular fora desse barco e conseguir de fato ter as métricas que todo mundo buscando. Só que se eu fizer sempre a mesma coisa, eu não vou conseguir, entende? Porque eu vou ser mais um. E mais um no meio da maioria, eu vou ser uma parte da maioria também. Então os meus dados, os meus retornos em relação a tráfego, em relação a tudo, não tendem a melhorar, tendem a ser iguais, medianos ali e cair nesse mar aqui de tá colocando uma penca de dinheiro em tráfego, não conseguindo um resultado legal, enfim. E isso tem um lance diretamente relacionado à criatividade. Porque é a criatividade que ela dá o destaque. A maneira como tu embrulha e tu mostra a mensagem. Beleza? Aí eu brinquei com isso nesse anúncio 2. E pegando também a tal da sazonalidade do final de ano. Agora, não é esse aqui não. Pá, fiz um alarde sinistro. Eu já vou mostrar o 3, que é o 3. Que é esse aqui. Que aí eu brinquei ainda com essa questão do platinado. Que aí eu pensei, cara, os anúncios são tudo iguais, falta criatividade, uma coisa que me veio na cabeça já tudo igual, tal. Já veio a ideia de um monte de gente platinando o cabelo, final de ano. Aí eu brinquei com isso. É tipo platinado no fim de ano. E aí, lembra, eu particularmente nesses anúncios, eu puxei a pessoa por um tema mais geral, mais aberto, entre aspas. Se eu falasse de anúncio direto, provavelmente já ia repelir um bocado de pessoas. Mas tipo platinado no fim de ano, não parece tanto propaganda na hora que eu bato na primeira frase. Só que na segunda eu já filtro um pouco. O pessoal que leu a segunda frase, muitos já vão embora, muitos já ficam. Quem tem mais interesse já vai ler até o final. Quem já viu que já tá, opa, já tá começando a parecer que vai vender alguma coisa, que já tem uma cara mais de propaganda, que já está direcionado para isso, já cai um pouco fora. Entende? Então no primeiro eu dei uma puxada no âmbito geral, aí depois já comecei a filtrar, diretamente pensando em oferta de acordo com a minha mensagem. É tipo platinado no fim de ano. Seus gastos anúncios só vão subir enquanto você continuar copiando. Fato. E aqui eu estou batendo aqui nessa dor aqui dos gastos com anúncio e também no lance da criatividade. E aí eu oferto para essa pessoa, vamos dizer assim. Eu proponho para ela alguma coisa. Crio, crio o seu lançamento inteiro e te entrego num espaço minúsculo de tempo. E aí isso aqui também já está relacionado com a tal da minha proposta única, que normalmente esses anúncios eles demoram muito para serem feitos. A pessoa ali ela pega, vai criar 10, 15 anúncios, e ela demora uma semana, 2 semanas, e depois vai para uma revisão, aí volta, enfim, um mês. E eu proponho fazer tudo isso com a pessoa, se ela quiser os anúncios no lançamento inteiro dela, em 72 horas, e ela não precisa mexer um dedo, porque eu faço tudo estático. Estático é só uma foto, que nem então esses aqui. Não precisa mandar roteiro, a pessoa gravar, depois volta, revisa, ajusta, passa para o editor de vídeo, regrava e tal. Não, nada disso. Eu crio tudo, crio as imagens, crio o design, depois mando a pessoa tudo pronto numa pasta alinhada, ajustadinho, tudo bonitinho. E a pessoa, e o especialista lá vai se preocupar com outras coisas. Quem é responsável pelo curso e tal. Achei Xerox, tudo autêntico. Aí botei aqui embaixo, fiz com uma IA, uma penca de gente, que aqui tinha uma praia, mas ele removeu o fundo, tudo com cabelinho patinadinho, um monte de cópia. Que seria ali uma analogia com os anúncios. Num marzão ali no digital, vamos dizer assim. As pessoas tudo iguais, anunciando, todo mundo querendo chamar atenção, só que como que eu vou chamar atenção se está todo mundo igual? Aí aqui, grosseiramente, tem um tiozinho com a não que eu pensei nisso, mas tem um carinha com a camiseta azul. E aí você vê que o azul ele já chamou atenção, por causa que ele é um pouquinho diferente. E, grosseiramente é isso. Não que eu tenha pensado e fez nuance, não, mas ele só tá aqui, eu só tô falando disso agora. Mas é mais ou menos essa ideia. Se eu for sempre igual, eu não vou chamar atenção.
o mínimo de diferenciação já gera o destaque. O cara tá com a camisetinha azul, por mais que eu puxe o olho, tem um azul que me chamando. Então, se eu penso em ser um pouquinho diferente, eu já começo a chamar atenção. Só que é muito mais confortável eu seguir alguma fórmula e depois culpar a fórmula do que eu, por mim mesmo, por autonomia, buscar fazer alguma coisa diferente. Se o resultado der manaba, deu ruim, não deu bom, a culpa vai ser minha, que eu que inventei de criar, eu que inventei de tentar ser diferente, entendeu? Tem-se mais responsabilidade, mais coragem necessária para agir dessa forma, entende? Então é basicamente isso. Buscar mais criatividade para se destacar no mercado. E agora que eu fiz esse pulo para o 3, vamos para o 2. No 2, eu bati no ponto de que, lendo aqui mais uma vez, das dores da questão da concorrência intensa, que é muito difícil de se destacar no meio e que acaba encarecendo tudo, essa questão dos cliques e tal, porque tá todo mundo falando a mesma coisa e, enfim, se eu fico na média, se eu uso a mesma fórmula, os mesmos templates, os meus custos eles tendem a ser mais ou menos os mesmos, medianos, conforme está todo mundo aí anunciando. E aí eu brinquei um pouco com isso, nesse 2. Aí eu botei mais uma vez, eu puxei um pouco fora, um pouco mais amplo, eu não cheguei e falei anúncios, tal, 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 eu botei simples assim. E um simples entre aspas, justamente porque não é tão simples, né? Mas brincando que é simples assim. E aí eu dei uma brincada com isso. Todos fazendo de tudo por atenção. E você aqui, numa folha em branco e preto. Brinquei com isso, e é justamente o fato. Tá todo mundo fazendo de tudo, todo mundo virando mortal, as pessoas pulando pelado quase na frente de uma câmera para chamar atenção, para que fique ali durante 2, 3 segundos os ganchos mirabolantes do Jack Sparrow e tal. E, enfim, aí eu tirei um sarro com isso. Porque enquanto tá todo mundo fazendo de tudo por atenção, você tá aqui, paradinho, olhando uma folha branca e preta. Se tá difícil ser criativo, deixa comigo. Cuide dos anúncios do seu lançamento inteiro. Aí é o momento da oferta que eu já estou direcionando para a pessoa entender que de fato é uma prestação de serviço. Cuide dos anúncios do seu lançamento inteiro e eles vão agradecer o seu tempo e o seu dinheiro. Justamente porque bons anúncios remetem à questão de melhorar o custo por clique, de melhorar os gastos com tráfego e também no seu tempo, porque você vai deixar tudo comigo, enfim, e vai cuidar de outras coisas. Beleza? Então isso já está relacionado totalmente com o lance do nível da consciência, de eu saber o que eu tenho que falar para a pessoa, eu tenho que apresentar a minha oferta. Beleza? Eu já tenho que ser mais direto com ela. Só que não necessariamente eu preciso fazer isso na primeira linha, eu já posso fazer na primeira linha. Olá, você que é infoprodutor, que é não sei o que, eu posso fazer isso. Funciona? Funciona também. Só que pelo que eu venho testado, que eu venho testando, os resultados não costumam ser tão bons quanto eu der uma pescada levemente mais afastada e ali na segunda, terceira frase, linha, eu já falo especificamente, ó, fulano, ciclano, ciclano. Claro que eu posso perder essa pessoa que eu estou buscando se eu tivesse sido mais direto. Ela pararia e olharia. Como ela também poderia fugir, porque tipo, mais uma propagandinha. Entende? Mas enfim, tudo é questão de teste. Tudo é teste. Não tem a fórmula mágica, não, tudo é teste. Ver se dá bom, ver se não dá bom, fazer, refazer, pensar um pouquinho, analisar, direcionar. E é basicamente isso. Pensar quando for escrever um anúncio, em âmbitos gerais, e sobre oferta, onde que eu estou, nível de consciência, onde é que eu estou colocando a cabeça, o meu objetivo aqui em relação ao cenário, o produto, o que eu estou ofertando, o que eu estou entregando para a pessoa que está do outro lado, o que eu quero falar com ela, quem que é o meu público, conhecer as dores, os desejos, e aí eu pulo para o anúncio de fato. Beleza? Esses anúncios todos aqui, mais uma vez relembrando, eu fiz todos eles pensando em oferta, anúncios mais diretos. Aí agora eu fiquei pensando, mas por exemplo, se eu quisesse pegar, vamos pegar o do, esse aqui, que está menorzinho, que ele fica, entre aspas, mais fácil. Mas se eu não, tá, Arthur, eu não quero um de oferta, eu quero, sei lá, porque cargos d'água lá, eu quero um anúncio ali mais de consciência. Aí eu poderia, pô, beleza, mais de consciência, a pessoa está intermediária, ela está buscando soluções, ela está buscando entender como que ela sai daquela situação, tal, tal. Aí eu poderia estar tirando aqui, vamos dizer assim, a embalagem, a maneira como eu elaboro isso, mas se eu pegar cru a ideia desse anúncio, eu poderia, uh, como você consegue conversar melhor com o seu público, como você consegue fazer anúncios que conversam diretamente com quem você está buscando,
como jogar a corda certa para pescar as pessoas, como jogar a linha certa, a isca certa para pescar as pessoas que você está realmente buscando com seus anúncios, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Aí eu já não estou ofertando, mostrando para a pessoa que eu tenho a solução dela. Eu estou pescando a pessoa com base numa dor que ela está querendo descobrir como que ela soluciona, nível de consciência. E aí, se eu estou mais afastado ainda, aí eu vou pensar, por exemplo, grosseiramente, e como eu disse mais uma vez, não tenho que pensar sempre na frasinha do não é normal, não sei o que, mas eu tenho que mostrar para a pessoa de uma maneira mais ampla aquele assunto. Aí se eu vou pensar no não é normal, por exemplo, para cá, para esse caso, não é normal você ficar querendo, você criar anúncios e não chegar a ninguém que você está buscando. Você deveria conversar com as pessoas que realmente buscam seu serviço e não o contrário. Você tem várias maneiras de embalar essa mensagem, de pensar nisso, entendeu? Mas aí é grosseiramente isso. Achei interessante. Agora vim mostrar aos 45 do segundo tempo, na verdade 35 desse vídeo, como que ficaria o raciocínio em relação a modelar a mensagem para outros níveis de consciência. Beleza? Aí seja lá porque você esteja buscando, isso, essa linha aqui, essa cronologia serve para criar anúncios de qualquer tipo, seja de oferta, seja de consciência ou de oportunidade. Beleza? Se gostou desse vídeo, curte, comenta aqui embaixo, traz mais alguns temas aí que eu posso fazer, que eu posso produzir mais conteúdos, beleza? Que eu trago para cá. Compartilha com o papagaio, com o amigo, com o periquito, com o primo, com quem você acha que esse conteúdo vai ser útil. E é isso. Curte, se inscreve, fica aqui para próximos e melhores, mais vídeos. Mais e melhores vídeos. Eita, nós. Tá bom? É isso. Valeu. Obrigadão por ter ficado comigo até aqui. Tchau, tchau.